E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma temporada, mais um episódio do nosso podcast Filosofia de Boteco. Podcast que a gente mistura bastante petiscos, prosa e filosofia pesada. E hoje, nessa nova temporada, a gente vai mergulhar na mente perturbada e genial de Fyodor Dostoiévski, um cara que sabia como ninguém explorar os cantos mais sombrios da alma humana. E o livro que a gente vai se debruçar, né, do Dostoiévski, é Os Irmãos Karamazov, uma obra que não é só um romance, mas uma viagem filosófica sobre Deus, sobre a moralidade, a liberdade e uma puta confusão sobre o que é ser o ser humano. Dostoiévski, ele escreveu essa obra no final do século XIX, numa Rússia cheia de crise de fé, crise política e uma galera começando a questionar se Deus realmente existia. Era o niilismo batendo na porta. E o Dostoiévski estava lá para enfrentar essa merda de frente. Enquanto anunciava-se a morte de Deus, tendo Nietzsche como seu arauto, Dostoiévski estava lá como uma luz no meio das sombras. E Os Irmãos Karamazov, né, essa obra, é uma história de uma família disfuncional pra caralho. Tem o Fyodor, né, também tem o nome do seu autor, né, Fyodor, que é um pai, que é um velho bêbado e bastante escroto. E tem três irmãos. Dmitri, que era um cara impulsivo, Ivan, que era um intelectual niilista, e o Alyosha, que é um monginho cheio de fé, é um personagem mais clérigo, mais fideísta. E no meio disso tudo tem um crime, uma investigação e uma porrada de questões filosóficas que vão fazer você questionar tudo o que você acha sobre a vida, sobre a sua existência. O primeiro personagem que eu vou estar comentando é o Ivan Karamazov. Porque o Ivan é um cara que ele é como se fosse aquele cara que chega no boteco e solta: se Deus não existe, melhor dizendo, se Deus existe, por que, que o mal também existe? Ele é um cara mais intelectualizado, é o inteligentinho da família, o niilista, que não consegue aceitar um mundo onde Deus permite o sofrimento, onde exista Deus e mal, criança e leucemia na mesma frase. Para ele, isso é uma contradição. Então ele nega isso, ele é um niilista que fica refletindo sobre essas questões metafísicas e religiosas. E o Ivan, né, esse personagem, ele conta para o seu irmão mais novo, o Alyosha, sobre uma história sobre Jesus retornando na Terra durante a Inquisição Espanhola. E o grande inquisidor dessa Inquisição Espanhola prende Jesus e diz que a humanidade não quer liberdade, porque liberdade é pesado demais, é um fardo muito grande. A gente prefere pão, milagres e autoridade. Isso é uma concepção bastante pesada, mas faz a gente refletir. Será que a gente realmente deseja e vive buscando a liberdade? Ou só quer alguém para nos dizer o que fazer, só quer o pão, só quer segurança, só quer milagres, só quer um pai celestial? Será que a gente almeja mesmo? Será que a alma humana anseia pela liberdade? Ou será que ansiamos por alguém que controle os cordões de nós, meros bonecos? E o Ivan, ele não consegue aceitar um mundo onde crianças sofrem. Ele diz que se o sofrimento das crianças serve para completar a soma dos sofrimentos necessários para a verdade, né? Será que essa concepção dele é se sofrimento é uma espécie de cargo, né, de encargo para se chegar a uma verdade, para se chegar a algo, para se concluir algum objetivo, ele diz que então ele devolve a entrada dele, né? Se crianças sofrerem é algo necessário para se chegar a uma verdade infinita, então ele abandona essa jornada, ele nega isso, ele cai fora. É um niilismo na veia. Se Deus não existe, tudo é permitido. E aí, o que segura a gente? Como que teríamos moral, né? Porque se Deus sai da equação, para ele não existe mais transcendência, bem e mal, finalidade para o homem, para se buscar superar algo, né?
tudo é permitido, né? Não existe mais proibições, não existe mais obstáculos e empecilhos, né? Quando a morte de Deus é anunciada, o homem se torna o ente absoluto. O outro irmão, também complicado e bastante polêmico, bastante denso dessa história do Dostoiévski, é o Dmitri, que ele é o irmão mais velho. Ele é um cara que vive no limite, ele é a paixão pura, amor, ódio, na mesma medida e intensidade, ele é sensibilidade ao extremo. É tipo aquele amigo que briga no boteco porque alguém olhou torto para ele, alguém esbarrou, alguém sem querer fez algo que não foi do agrado desse cara. E o Dmitri, né, ele é o escravo dos desejos. Ele ama uma personagem lá, Grushenka, uma mulher, mas ele também ama a ideia de ser livre, né? Ele tem esse conflito, esse embate dentro de si. Só que no fim ele descobre que liberdade sem responsabilidade é só o caos. É tipo aquele cara que bebe demais, né, no boteco e depois não sabe como voltar para casa. E isso é interessante, porque o Dmitri ele é exatamente o oposto do seu irmão Ivan. Enquanto o Ivan pensa demais, o Dmitri sente demais. Enquanto um é o arauto do niilismo, da negação, do uso da razão para matar Deus, o Dmitri é as pulsões, é o tesão, é tudo o corpo falando, né? É como se ele fosse controlado pelas suas lascívias, pelas suas inclinações. E no final os dois se fodem. É a tragédia da condição humana. A gente nunca sabe se deve seguir o coração ou a cabeça, razão ou emoção, intelectualidade ou sensibilidade. Essa dualidade, essa dialética entre Ivan e Dmitri, razão e emoção, impera sobre todos os homens, impera sobre toda a existência humana. E o Dostoiévski coloca isso de uma forma sensacional no seu romance, né? Coloca um irmão como arauto da negação e da superação dos valores terrenos, dos valores religiosos, e o outro com um embate de concupiscência dentro de si. Agora o caçula, o Alyosha, ele é aquele monjinho de fé, é o pastorzinho, né? É o clérigo. Ele é o cara que ainda acredita no amor, mesmo com toda a merda ao seu redor, mesmo tendo esses dois irmãos, né? Ele tem uma, por assim dizer, uma fé inabalável. Enquanto o Ivan duvida de tudo e o Dmitri se perde nos próprios sentimentos, né? O Ivan é a negação, né? Ele é o não, ele é não acredito, não confio nisso, ele nega toda a fé, toda a possibilidade de salvação e redenção do homem. O Dmitri é o perdido, por assim dizer. O Alyosha acredita. Ele é a esperança de que no meio do caos, no meio do apocalipse, no meio da destruição, ainda pode existir algo de bom. Mas será que a fé dele é ingênua ou é alguma coisa que é o alicerce da nossa sanidade, da nossa existência? Será que ele é um mero crentelho, burro e iludido? Ou ele é alguém que tem uma barra muito firme para se segurar no meio de uma enchente? E o Alyosha é um discípulo do Zósima, que é um monge que prega o amor incondicional. O Zósima diz que a gente é responsável por todo mundo e por tudo. É uma ideia bonita, é uma ideia muito bela, muito sofisticada, mas é muito difícil. É difícil pra caralho colocar isso em prática, né? Imagine que você é responsável, né? Você passe a agir e a pensar como se você fosse responsável por todas as pessoas à sua volta, bem como todo o mundo material, o mundo ambiental, tudo. Você tem que amar de forma incondicional, porque todo o resto depende de você, todo o resto implica nas suas ações, nas suas condutas, e é isso que a filosofia do Zósima que passa para o Alyosha, né? Essa necessidade de você não se perder nas loucuras e devaneios do mundo caótico, mas sim buscar a estrada estreita e firme que te leva para a redenção. O Dostoiévski, ele não dá respostas, mas ele faz as perguntas certas, e isso é o mais importante para a filosofia. Na minha concepção, não é a resposta que importa na questão filosófica, mas é a boa pergunta, é a pergunta que direciona para a empreita, para a pesquisa, para a reflexão mais sofisticada, mais acurada, né? Meras respostas são meras bravatas, meras opiniões. Boas perguntas são
questionamentos, autocrítica, necessidade de expansão, necessidade de ampliação, necessidade de diálogo, de pesquisa. Perguntas movem o mundo mais do que as respostas. Os Irmãos Karamazov é um livro sobre a condição humana, sobre a luta de fé e de razão, de paixão e de responsabilidade, de intelectualidade e sensibilidade, de liberdade e caos. E no final a gente fica se perguntando, será que a gente é tão diferente ou somos parecidos com os Karamazov? Será que isso aí é como o Saci Pererê e a Mula Sem Cabeça? Ou será que o Dostoiévski conseguiu fazer um bom diagnóstico e uma boa descrição da condição humana, pelo menos à sua época, ou quem sabe até de todas as épocas, nos personagens? Ivan, Dmitri e Aliotia representam partes da gente. A gente quer acreditar, mas a gente também duvida, a gente também fraqueja, também questiona, também deixa de botar fé. A gente deseja ser livre, mas também tem medo, também tem receio e também às vezes não aguenta a responsabilidade, o fardo da liberdade. E no meio disso tudo, a gente tenta encontrar um sentido. E o Dostoiévski nos lembra que a vida é uma merda muito complexa, mas também pode ser muito bela, muito sublime e linda. E é isso que a gente vai discutir nos próximos episódios também, né? Além desse episódio que aqui a gente está conversando, nos outros, né? A gente vai entender a complexidade das ideias, dos pensadores, do mundo, sem com isso sucumbir ao niilismo, sem com isso sucumbir à negação, mas sim uma afirmação de se viver, de se buscar, de se contemplar, de se relacionar. Então é isso, pessoal. No próximo episódio a gente vai falar sobre Hans Kelsen, um cara que tentou botar ordem na bagunça do direito. É lei, norma, cachaça e justiça. Não perca. Obrigado. Curta, comente, compartilhe e até o próximo episódio, pessoal.